Hoje, pessoal, nós vamos estar falando de um livro que é o Essencialismo. O que ele traz para nós? Ele traz algo importante em relação ao que é importante na nossa vida e o que não é. Ele traz como um exemplo a regra dos 90%. O que é essa regra dos 90%? Você tem várias atividades para fazer e ele pede para numerar não, você dá nota de 0 a 100 em cada atividade. O que tiver abaixo de 9, você exclui, porque ela não é essencial para o seu momento. E isso, tanto no pessoal quanto no profissional. Então, quando a gente não sabe para onde a gente está indo, alguém vai decidir para onde nos levar. Então, nós precisamos ter essa consciência. O que eu quero para o meu momento? O que eu preciso para agora? E a gente só consegue isso tendo o autoconhecimento. A gente indo em busca desse autoconhecimento. Em saber, isso eu quero agora e isso eu não quero agora. Isso eu preciso fazer agora e isso pode esperar em outro momento. Para um essencialista, tudo passa a ser não essencial. Para o não essencialista, tudo é essencial e prioridade. Nani, mas o que é essencialismo? É uma mentalidade. É nós desenvolver essa mentalidade do que eu preciso e do que eu não preciso para este momento. O que é prioridade neste momento? Mas tudo é prioridade. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo e tudo mais. Vamos lá, vamos voltar à regra do 90%. Coloca a nota de 0 a 100. O que tiver abaixo de 90, você deixa para outro momento. Agora, não vamos colocar 100 em tudo, né, gente? A gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Nós precisamos ter essa consciência. Outra coisa que é muito interessante aqui, que ele fala em relação ao não óbvio. Então, tudo que nós estamos atrás, que nós vamos em busca de informação, ou que a gente nos pergunta, isso precisa ser agora, e a gente ficar em dúvida, então isso é um não óbvio. Então, eu não preciso fazer isso agora. Tem uma filósofa chinesa, se não me engano, que ela falou que as decisões difíceis da vida dela, ela escolhe numa moeda. Aí o apresentador pergunta para ela, como assim? Ela falou, simples, eu tenho duas situações. Quando a gente joga a moeda para cima, a gente sempre está torcendo para uma situação acontecer. Então é aquela que você vai atrás, é aquela que você vai fazer primeiro. Ou você joga a moedinha e fala assim, não, que não caia isso, que não caia isso. Então se não é para cair isso, é para você fazer outra coisa. Então, ela coloca de um jeito simples, né, de resolver as situações. É simples resolver uma situação? Não. Porém, é uma decisão nossa. O quanto eu quero enfrentar a situação, o quanto eu preciso. Tem coisas que a gente não quer enfrentar, mas a gente precisa. Tem coisas que a gente não quer fazer, mas a gente precisa. A gente não quer. Bom, eu pelo menos não quero ficar acordando cedo todo dia para ir numa academia, mas a gente precisa. Isso faz parte da nossa vida. Isso faz bem para a nossa saúde. Então, a gente precisa entender o que a gente precisa e o que a gente quer. Ah, eu sempre vou fazer o que precisa? Depende. Às vezes, naquele dia, você não precisa fazer aquilo. Então, você vai escolher outra coisa. Só que precisa estar consciente. Toda ação tem uma reação. Então, que a gente consiga ter essa consciência. Outro fato importante que ele traz é a questão da gente discernir o que é vital do trivial. Como assim? A gente ter critérios para a gente definir o como e o quando eu vou estar fazendo as coisas, decidindo algumas coisas. Então, o que nós precisamos? Volto a repetir, é a gente se conhecer. A gente vai conseguir colocar limite nas pessoas, nas situações, quando a gente se conhece. Outra coisa importante
que traz no livro é a questão da gente ter um tempo para pensar. Então tá. Então eu vou colocar 1 hora por final de semana para mim pensar. Não é isso, pessoal. Mas é a gente ter aquela consciência que situações precisam ser pensadas antes de resolver. Que seja alguns minutos, que seja a gente se trazer para o presente com uma respiração, é a gente saber realmente, estar consciente, a gente ter a sabedoria de como resolver. A gente acerta sempre? Não. Voltamos no outro livro, né, que é o Pense de Novo. Errou, tudo bem, vamos tirar um aprendizado daquele erro, vamos repensar em como fazer e como resolver. Só que nós precisamos ter a humildade em reconhecer isso, o quanto nós precisamos evoluir, aprender, para que a gente consiga chegar nesse patamar de entender o que é essencial e o que não é essencial para o momento. Nós precisamos ter essa consciência. Outra coisa que é importante é a questão da clareza. Ele até coloca algumas perguntas em relação à clareza, a ajudar a gente a ter clareza numa situação. Então, por exemplo, o que realmente importa para mim agora? Então, agora eu estou em tal lugar, eu preciso atingir tal objetivo. Então, isso realmente é importante para mim agora. Eu saí desse ambiente que eu estou, eu vou para outro ambiente. Nesse outro ambiente, o que realmente importa para mim naquele momento. Então, isso ajuda a trazer clareza do que nós queremos. Outra coisa, outra pergunta que ele faz aqui: quais momentos do nosso dia que traz mais significado? Por exemplo, se eu estou no meu trabalho, onde o meu objetivo, o meu significado é ganhar dinheiro para proporcionar algo melhor para minha família, então eu vou estar presente naquele momento, presente naquele significado. Outra situação, se eu estou em casa com os filhos, então eu vou estar presente naquele momento. Aquele é o significado do momento. Então, que a gente consiga ter essas distinções, né, em eu estar presente no meu objetivo para que eu consiga um objetivo maior. Importante também é a gente eliminar o que não agrega valor. Então, se eu estou numa situação, num lugar que eu não me sinta confortável, eu não preciso ficar emburrada e tudo mais. Simplesmente, não estou bem, eu vou embora. Ou, muitas vezes, não precisa nem dar satisfação. É você se respeitar. É a gente saber o nosso limite. Se não está bem, você está no almoço, por exemplo, e você não está se sentindo bem com a conversa que está ocorrendo e tudo mais, almoçou, pessoal, preciso ir embora, tenho outro compromisso. Ponto. Está em outra situação, né? Está em casa, não está bem? Hoje eu não estou bem, preciso de 5 minutinhos, só preciso tomar um banho mais calmo para que eu consiga voltar e dar atenção no que você precisa. Então, é a gente se respeitar, é a gente colocar os nossos limites. Assim, nós vamos conseguir ser essencial, nós vamos conseguir definir o que é essencial, o que não é essencial. Não é agradar todo mundo, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. A gente pode fazer a mesma coisa para 10 pessoas. Cada pessoa tem uma visão do que a gente está fazendo. Então, a gente não vai conseguir agradar a todos. Porém, nós precisamos entender qual é o nosso limite em relação a isso. É a gente ter os nossos valores, os nossos princípios e ter a consciência que nós estamos dando o nosso melhor nas situações onde nós estamos. Com isso, nós vamos conseguir definir o que é prioridade e o que não é prioridade para o momento. Que a gente consiga ter essa leveza e discernimento no nosso dia a dia e decidir o que eu preciso fazer agora, o que eu tenho para fazer agora, o que eu quero para fazer agora. São coisas diferentes. Lembrando dos outros livros, lembrando que nós somos adultos.
Muitas vezes a gente vai fazer coisas que não necessariamente a gente quer fazer naquele momento, porém precisam ser feitas. Nós precisamos ter essa autorresponsabilidade, mas sempre com o pensamento no presente.